No dia 22 de dezembro, a Câmara dos Deputados, na sua última sessão plenária, aprovou o texto que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Esse texto foi bastante elogiado, tanto pelas casas, como também pelos apostadores e todas as pessoas envolvidas no jogo. Até porque, em relação ao apostador, o tributo que a gente deveria pagar, segundo essa regulamentação, seria de 15% numa apuração anual, apenas do que a gente tivesse como lucro nas apostas e que ultrapassasse a faixa de isenção de imposto de renda de cerca de 25 mil reais. Ou seja, a gente só pagaria 15% se a gente lucrasse acima de 25 mil reais no ano, o que era muito bom. No dia 30 de dezembro, numa publicação extra no Diário Oficial, o presidente Lula sancionou essa lei. Porém, ele vetou alguns artigos importantes, principalmente no que tange a parte da regulamentação do apostador. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como deve ficar esse imposto para nós apostadores. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiki Naranja aqui para mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de como ficou a lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal porque eu vou postar muitos vídeos de palpite nesse ano de 2024, mas também muitos conteúdos tutoriais institucionais das apostas para ajudar você a apostar, beleza? Então vamos lá. O texto das apostas esportivas foi muito elogiado porque ele respeitou algumas das melhores práticas que a gente tem no mundo de regulamentações que deram certo. Então a tributação das casas que estava em 18% caiu para 12%, o imposto do apostador que estava em 30% havia caído para 15%, o preço da licença que estava em 30 milhões para 3 anos aumentou para 30 milhões para 5 anos, podendo ainda ter 3 marcas, o que possibilita eventualmente que casas menores se juntem para poder compartilhar uma determinada licença. Então foi um texto realmente que ele foi muito bem feito, com pessoas envolvidas no jogo que conseguiram mostrar que não adianta você tributar demais o acaso ou o apostador, porque senão o apostador ele vai para o mercado ilegal e aí aquela expectativa de arrecadação ela acaba sendo frustrada, beleza? Então a regulamentação ela teve sim vários pontos positivos. A parte que mais preocupou os apostadores foram que os vetos do presidente Lula foram direcionados a alguns parágrafos específicos da tributação do apostador. E isso pode parecer que impacta só o apostador, mas impacta todo o setor, porque do jeito que ficou lá, parecia que o apostador teria que pagar 15% sobre qualquer premiação que ele recebesse, o que basicamente faria com que as cotações ficariam tão derretidas por conta desse imposto, ou que apostar seria tão menos EV que as pessoas simplesmente iam parar de apostar e aí não adianta ter a menor taxa de licença para casa de aposta, não adianta ter o menor imposto para casa de aposta, porque as pessoas com uma tributação muito alta, elas simplesmente iriam deixar de apostar. Então esses parágrafos que foram vetados pelo presidente, eles tratam principalmente da periodicidade que seria aí auferido o imposto, né, no caso anual, ele foi vetado, e também do limite da tributação. E a própria razão desse veto já traz pra gente um norte de como deve ser essa tributação, porque ele na sua argumentação, ele fala que do jeito que as apostas estavam sendo tributadas, feriria aí o que ele chama de isonomia tributária, ou seja, não faz sentido ele tratar as apostas como loterias e tributar as apostas de uma maneira muito diferente do que seria todos os outros tributos no Brasil. Então, basicamente, ao vetar esses artigos, o que ele faz é equiparar as apostas novamente ao que a gente já teve lá em 2018, das apostas serem tratadas como loterias, e fazer com que as apostas sejam tributadas da mesma forma que são as loterias, com o diferencial de que ele não vetou o caput do artigo que fala que o imposto seja 15%. Então o veto desses artigos, ele trata muito mais sobre a mudança de uma auferição de tributação anual com limite de cerca de 25 mil reais para uma tributação mensal com um limite de 2.112. E esse limite, o entendimento jurídico é de que ele deve ser mantido. Ou seja, a gente vai ter uma tributação de apenas 15%, apenas de ganhos que superem os 2.112, o que para o apostador é praticamente perfeito. Então esse entendimento jurídico é o que está em voga hoje. Conversando com operadores e com pessoas envolvidas no jogo, tá todo mundo nessa linha. A Câmara e o Senado vão ainda avaliar os vetos e eles têm até o dia 3 de março para poder fazer isso, mas essa pauta é uma pauta prioritária para o governo e assim que ela entrar, ela tranca, ou seja, outras coisas, outros projetos só podem ser votados a partir do momento que esses vetos forem analisados. O que deve acontecer, na minha visão, é que esses vetos
vão continuar, e o próprio assessor especial do secretário do Ministério da Fazenda, o José Francisco Mansur, ele mesmo fez uma postagem no LinkedIn recente, que eu vou deixar aqui para vocês também, dizendo que o próprio Ministério deve editar algumas portarias para poder dispor de alguns vazios que ficaram na regulamentação, como é o caso dessa tributação do apostador, tá? Então o entendimento jurídico é esse, de que as apostas devem ser tributadas em 15% apenas de ganhos acima de 2.112, respeitando a faixa de isenção já do que é aplicado nas loterias, o que, para todo mundo que está envolvido no jogo, é realmente uma notícia muito boa, porque vai estimular cada vez mais casas vindo para o Brasil. A gente já tem 134 casas que pediram a licença, e os apostadores não sendo tributados demais, e as casas com imposto que não ficou tão alto. Realmente o fomento para a atividade ficou muito interessante, e como eu falei com vocês algumas vezes em vídeos de regulamentação, não havia mais a opção de não ter regulamentação, que é o que a maioria das pessoas queriam, não ter tributação, não ter regulamentação, deixar as coisas do jeito que está. Isso não foi o mais possível. Então, a partir do momento que a gente tinha regulamentação para poder sair, a gente tinha que torcer para ela ser a melhor possível, e se ela for desse jeito, que vai se confirmar no início de fevereiro e até o final de março, a gente vai ter uma tributação que é muito boa, de acordo aí com algumas das principais práticas que a gente vê em países onde a regulamentação deu muito certo. Então é torcer para isso se confirmar, e eu espero voltar com boas notícias em breve para vocês também, tá? Então a fonte disso tudo que eu tô falando para vocês está no link do primeiro comentário fixado. Peço que, se você gostou, você deixa o like aqui, que você se inscreva e compartilhe com seus amigos também, que eventualmente estão preocupados nessa questão da regulamentação, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê muito em breve no próximo aí, com palpites, dicas e tutoriais de apostas aqui no canal do Quero Apostar. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.